boa noite, vamos chegando. Sejam bem-vindos, é uma alegria muito grande receber vocês, mais uma noite especial. Vou fixar aqui o tema da live. Isso. Que bom que você gostou, Carol, da live de ontem. Hoje vai ser muito legal, gente. Muita coisa boa. Vai ter muita informação bacana. Vamos conversar sobre temas bem interessantes. Vale a pena, convida aí mais famílias. É muito importante. Todo mundo tem acesso. Rose, boa noite, seja bem-vinda. Gente, então é isso, assim, vamos lá. Vamos começar, né? Vamos começar. Então, pessoal, o tema de hoje é o estudo guiado e o resultado. Claro que a gente está falando aqui de estudo na área de ciências da natureza, né? Que é a nossa proposta. Estamos aí na sequência de lives. Estamos aí na sequência de live de lançamento do nosso material do Árvore da Vida, né? A Árvore da Vida. E hoje nós vamos falar... Ontem nós falamos sobre o que não te contaram sobre o ensino de ciências, né? Vou ligar o ar-condicionado, baixar aqui a temperatura antes, porque acho que o celular está esquentando. Pra não dizer que tá ansioso. Pelo amor de Deus, fica aí. O celular não esquenta não. Então vamos lá. Ontem a gente falou sobre o que não te contaram sobre ciência. Então a gente conversou um pouco sobre a importância da meditação no estudo de ciências. Conversamos também sobre a contemplação após a meditação. Conversamos sobre a importância da ciência, na verdade, e desmistificando o que hoje, com o nome de cientificismo, tentam fazer com que a gente perca a credibilidade na ciência. Na verdade, o que nós precisamos é de buscar os cientistas e pesquisadores que contemplem a verdade divina, né? Tendo a ciência como a busca pela verdade, mas a verdade não essa verdade desse mundo, mas a verdade do sobrenatural. Até porque tudo que nós temos aqui veio de um lugar só, do sobrenatural. Mas hoje nós vamos aliviar a angústia do coração de muitos de vocês, principalmente das mamães, que sempre ficam na dúvida de como trabalhar a parte prática, né, desse ensino de ciências. Ainda mais quando a gente complica um pouco, trazendo a questão da meditação. Por isso o tema, né, é o estudo guiado e o resultado. E para isso nós vamos utilizar a nossa prática diária aqui com os nossos 4 filhos. Para os que não sabem, nós temos o Lucas, de 12 anos, já um rapazinho, o Miguel, de 10 anos, o Daniel, de 7, que faz 8 no próximo mês, é o último aniversário aqui de casa do ano, porque na família tem um aniversário por mês. Praticamente. E a Maria Clara, de 4 anos. Então, 3 meninos mais velhos e uma menina mais nova, que é quem bota ordem nas coisas, né? Quem bota ordem nas coisas. A colérica da casa. A colérica da casa, né? Até no colérico ela bota ordem, né? Até no colérico ela bota ordem. Então vamos lá. E aí uma das perguntas que fazem assim: Felipe, vocês trabalham o mesmo tema de ciências, o mesmo conteúdo de ciências para todos eles? Sim. Ontem eu disse isso para vocês. Ontem eu disse que nós precisamos sair da caixa conteudista e ir para o pensamento de que a ciência da natureza precisa ser ensinada a partir do registro e da observação. Então, eu dividi as atividades aqui para a gente refletir. A gente vai fazer um exercício de meditação das atividades, de algumas atividades, e eu dividi em algumas faixas etárias. Talvez a sua faixa etária
ela esteja no meio termo, ou o seu filho ele tem uma idade mais nova ou mais velha, mas você acha que a poda neural dele ainda não completou. A gente tem esse caso aqui, que é o caso do Daniel. O Daniel, que tem 7, a poda neural dele, por causa de diversas características dele mesmo, isso não tem problema nenhum. Não vou dizer que é atrasada, mas é um pouco diferente de algumas crianças da idade dele, né? Ele tem características e tem um vocabulário, por exemplo, muito bom, mas ele agora está começando a ter uma leitura mais assertiva, mais fluente, não, nem leitura, né? Uma decodificação mais apurada. Então, a gente dividiu da seguinte maneira. Deixa eu pegar a minha cola aqui, como é que eu descobri? Vamos lá, lembrei. De 4 a 6 anos, certo? Vamos começar com a Maria Clara, que tem 4 anos. Mas, Felipe, vocês dão ciências para sua filha de 4 anos. Gente, presta atenção. A gente faz homeschooling, ela está em casa, junto com os irmãos. Quando os irmãos vêm para a sala para poder estudar, ela quer estudar junto. Então, ela vai participar. Ok? Ela vai participar. Isso aí é inevitável. Tá? De 4 a 6 anos, de 7 a 9, de 10 a 12 e para mais de 12. Tá? E para mais de 12. Vamos lá. O conteúdo, a gente sempre trabalha o mesmo. E eu não meço palavras. Inclusive, vocês vão ver do nosso material que eu não faço limitação de palavras para poder expor o conteúdo para eles, não. É claro que eu vou explicando. Só explicando que essa mediação de palavras é no termo do vocabulário. Então, as palavras são vocabulários mais altos, assim, né? Com palavras... Isso, exatamente nesse termo. De que a gente... porque se eu regular esse vocabulário, eu vou estar fazendo a mesma coisa que algumas escolas fazem, querendo nivelar por baixo. Enquanto, na verdade, o que eu tenho que fazer é puxar para cima e ir acompanhando aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. Agora, veja. Então, eu dou o conteúdo, explico ali o conteúdo, e depois eu faço um exercício de perguntas sobre aquele determinado conteúdo para eles. Exemplo. Um dia, vou dar um exemplo aqui da Lua. Ok? Tempo atrás surgiu a curiosidade e, coincidentemente, nós estávamos trabalhando sobre água aqui em casa. E eles tiveram curiosidade para saber como é que a Lua atuava em relação aos entes terrestres. E aí nós sentamos, inclusive aqui no Instagram em algum lugar tem um Reels falando sobre isso. A gente fez sobre isso, né? Aproveitamos a oportunidade. E aí eu fui explicar para eles que a Lua, como um satélite da Terra, ela exerce uma força sobre a Terra e que tudo que fugiu a palavra. Que tudo que é afetado por aquela força é afetado ao mesmo tempo. Então, quando a Lua está cheia, é a época que a Lua está mais próxima da Terra. Então, essa força gravitacional, ela tende a puxar tudo do centro da Terra em direção à Lua. Né? Quem mora perto da praia vai conseguir perceber isso de uma forma mais fácil. Pode ver como a maré ela sobe muito mais rápido, né? E como a maré fica mais alta mais tempo. Quem trabalha e quem gosta de planta vai ver que é uma época que a seiva ela tende a subir mais na planta. Né? E eu fui explicando isso para as crianças. Fui explicando isso e expliquei para os 4. E à medida que eu ia explicando,
eu ia dizendo, e aí meninas, vamos dar exemplo? E aí cada um foi dando o seu exemplo. Ponto. Tendo isso explicado, num determinado dia foi perguntado para Maria Clara sobre a água. E aí ela falou, olha, a água puxa, a lua puxa a água que está embaixo da terra. E aí essa água ela sobe da terra e ela vem para cima da terra e ela sobe e ela vai inundar, ela não foi inundar, mas ela vai encher a casinha da árvore, que é uma casinha da árvore que a gente tem aqui, de água. Então, veja, ela já sabe, 4 anos de idade, que a lua exerce uma força sobre a água. Ficou meia hora explicando que a água ia subir, que ia entrar na casinha, que ia tomar tudo e que ia puxar, que era a lua que puxava. Ai, gente, muito engraçado. É por isso, também, então, o cabelo aí também. É essa questão de cabelo, também. de grávida. Então, assim, a período de ovulação, né, enfim, exerce sim sobre a mulher grande efeito, sim. E aí, com o Daniel, já aconteceu num outro momento, o exercício de meditação. Quando nós fomos à praia, e eu quis levá-los para ver um local aqui da Praia de Vitória, onde eu costumo mostrar, aparecem umas tartarugas, ele observou a maré e ele falou, pai, que lua nós estamos? Coincidentemente, nós estamos na lua nova, que é uma outra lua, em que a maré sofre uma grande influência, né? Sofre uma grande influência. E aí, então, ele, pai, por isso que agora são meio-dia, e então a maré, ela tá subindo? Eu falei, exatamente, meu filho. Vamos ver a maré descer? E aí nós ficamos observando a maré descer. E ele foi vendo como a maré, ela recuava também. Então a gente foi à praia em alguns momentos para poder ver como estava a maré naquele momento, né? Eu lembrei de uma coisa engraçada naquela aula que a gente viajou. A gente viajou uma vez, fez uma excursão com várias famílias homeschooling. E fomos até uma praia para ver a baixa da maré e a gente vê os animais que ficavam nas pedras. E ali Felipe deu uma aula sobre aquilo, explicou sobre aqueles bichos, tinha pepino do mar, várias coisas. E aí depois a gente estava jantando no restaurante e Felipe perguntou, meu filho, o que mais você gostou no passeio? Aí ele, eu gostei muito dos quinidários. E a gente morreu de rir, assim. Então ali ele tem 7 anos de idade. O que acontece? Ele vai meditando aquilo ali e aquilo ali vai, lembra que eu falei antes para vocês? Isso vai entrando lá no imaginário dele e na memória dele, né? E isso, à medida que ele vai crescendo, ele vai levando e ele vai acumulando a meditação dele. Ele vai amadurecendo a meditação dele. E aí é que a gente poderia ir trabalhando essa meditação até o Lucas, que tem 12 anos de idade. O Lucas, que tem 12 anos de idade, em relação a esse tema, ele já queria saber o que ia acontecer se a Lua sumisse, se explodisse a Lua. Perguntou. Né? Se a Lua explodisse, pai, o que ia acontecer? O Miguel perguntou também com relação ao Sol. E se o Sol explodisse, não tivesse o Sol, como seria? E eles ficam cogitando, né? Isso, eu não sei se foi falado em algum momento, mas eu acho que vale a pena reforçar o sentido do conceito de meditação, né? De meditar é isso, é você analisar as coisas, fazer perguntas das possíveis causas, efeitos, das possibilidades. Meditar é isso. Pensar sobre aquilo, né? E é por isso que precisa de tempo também. Nesse caso que a Melina está falando, é a meditação induzida. Sim. Né? Você como pai, educador, nós como pais, educadores, temos essa função, né? De ajudá-los a fazer essa meditação induzida. Então, o estudo guiado, ele é importante por causa disso. É feito
uma leitura do material, é feita uma leitura do material, é feito as atividades do material. Não vou falar quais são as atividades agora. Amanhã, live de amanhã. Live de amanhã. Tá muito bom, o material tá muito legal. Se segura aí. Dá vontade de falar. Se segura aí. Muito legal. E é proposto, então, essa meditação induzida, para que ele possa aguçar e possa exercer essas faculdades da potência sensitiva e a faculdade da memória, da potência intelectiva, para que possa ter essa memória muito bem estabelecida dentro de si, né? E aí, qual é o resultado disso, né? Calma que eu não estou acabando a live, não. Tá, então, vou dar mais exemplos. Estou pegando esse exemplo da Lua aqui agora. Qual é o resultado disso? O resultado é que à medida que a criança ela vai meditando a partir da observação do estudo dela, ela vai amadurecendo, ela vai se conhecendo, ela vai meditando sobre si mesmo, ela vai meditando, vai conhecendo o seu eu profundo. Conhecendo o seu eu profundo, ela vai conseguir externar melhor quem ela é, inclusive dentro da natureza aonde ela está, né, dentro do ambiente onde ela está, e ela vai então conseguir compreender o que é a verdade e o belo da verdade. Então, as ciências a ciência da natureza, ela é muito mais do que a gente explicar ali para os meninos o que é um corpo humano, que o corpo humano é formado de cabeça e que na cabeça nós temos os olhos, nós temos o cérebro, nós temos o aparelho auditivo, muito mais. É muito mais do que a gente ensinar uma célula, e que na célula você tem uma mitocôndria, que a mitocôndria é responsável pela respiração celular, e que a respiração celular tem 2 fases, e que as fases são essas, são aquelas. É muito mais importante do que você ensinar uma tabela periódica e ele entender quais são as famílias da tabela periódica. Claro, tudo isso é importante, mas tudo isso se torna vazio se não tem um sentido ideal do que é necessário para poder aprender, né? Hoje eu estava pensando, estudar a ciência da natureza precisa ser tão importante e precisa seguir a mesma ordem de estudo, por exemplo, de quando você vai ler um poema. Por quê? Veja comigo. Um poema, ele tem a sua ordem. Um poema, ele tem a sua prosa. O poema, ele tem a sua métrica. Na natureza nós também temos. A natureza tem a sua métrica. Tudo na natureza tem o seu início, o seu meio, o seu fim, tem a sua destinação. Tudo na natureza. Tudo na natureza, uma coisa combina com a outra. E até porque quando Deus criou todas as coisas, ele fez todas as coisas com a sua determinada métrica e com a sua determinada rima. Então, assim também precisa ser o ensino de ciências. Assim também precisa ser a contemplação do ensino de ciências. É assim que nós precisamos guiar para que as crianças possam expressar isso de uma maneira melhor, né? Assim, eu achei muito legal isso que você acabou de dizer. Eu me lembrava muito que o fim último da educação, que é o que a gente, dentro dessa vivência do homeschooling, nos ensinou muito, assim. O fim último do conhecimento precisa chegar à verdade. A verdade que é Deus. Então, a contemplação do ensino de ciências, ela vai nos ensinar, né, a nós pais também, e nesse ensinar as crianças, sendo esse auxílio para eles e das próprias crianças, a encontrar essa verdade, que no fim último é Deus.
aquele que fez todas as coisas. Então, e aí nós vamos descobrindo que as coisas não foram criadas de forma avulsa, mas isso que o Felipe disse, como uma composição, né? Não são notas soltas, assim, mas que uma precisa estar combinando com a outra, né? E tudo se leva ao fim último, assim. E é essa ordem que a gente, em oração, né? Por inspiração de Deus, Deus inspirou o Felipe de uma forma muito bela, assim, para trazer essa ordem para nós, né? Que nos incomodava o estudo da ciência de forma solta, aleatória, né? Eu fui ensinada assim na escola, Felipe dava aula assim, porque aprendeu assim na faculdade, isso nos incomodava, né? Assim, não é solto, a coisa não é solta, existe uma ordem, né? E aí é isso. Nós estamos... Vamos pegar agora um outro exemplo, né? Lembrando que tudo isso que nós falamos até aqui vale para... Nós temos mais 3, 4, 5, 6, 10 infinitos exemplos aqui. Vai servir para os infinitos exemplos. Mas eu vou pegar um outro exemplo aqui para a gente poder exercitar. Todo mundo aqui, mesmo quem nunca deu ciência pro seu filho, eu acredito que pelo menos por curiosidade, né? Diz aí nos comentários para mim, por favor, que quem nunca fez. Pô, se você nunca fez, eu faço questão de te ensinar a fazer ou te ajudar a fazer amanhã, tá? Que é a experiência do feijão no algodão. Essa é clássica. Todo mundo já fez isso. Todo mundo já pegou um carocinho de feijão, molhou o algodão e botou o feijão ali para poder germinar. Vai crescer. Para poder germinar, né? Então vamos lá. Agora, desculpa. Isso pode ser feito e visualizado e contemplado de diversas formas. Então, você vai lá e planta o feijão. Como é que a Maria Clara, de 4 anos, vai enxergar isso? Ela vai enxergar que existe uma semente e que agora ela vai ter um nome. O nome de algo que é semente. E ela vai ter um significado daquele nome. A criança de 4 anos consegue entender isso. Que uma semente, nome semente, remete a algo que vai dar origem a uma vida. E é assim para tudo. Ok? Então, uma semente, algo vai dar origem à vida. Pronto. Eu vou continuar a contemplação da Maria Clara, mas se a criança de 4 anos contemplar só isso, veja, ela olhou, observou aquilo ali dando origem a uma vida, ela já sabe que a vida, ela vem de uma semente, que a vida vem de um lugar, e que a vida ela tem um movimento, porque aquela semente, ela deixou de ser somente semente e de repente é um ramo verde. Então ela viu que vida necessariamente está ligado a uma coisa chamada movimento. Ok? Ligado a movimento. Então, ela contemplou aquilo. Se a sua criança de 4 anos de idade, como por exemplo a minha Maria Clara, a gente tranquilamente consegue fazer isso. Você vai observando aquilo e você já pode ir falando as partes da planta. Né? Olha, isso aqui que está formando é um caule, daqui a pouco vai dar uma folha, aí você vai e mostra a folha, né? É óbvio que você não vai lá na frente, quando aquele feijão se abrir e formar e mostrar que tem 2 estruturas, vai falar assim, ó, isso aqui é uma dicotiledônia, porque tem 2 cotilédones. Não, tem 4 anos de idade. Nem eu né? sei o que é isso, gente. Ela tem 4 anos de idade. Você não vai fazer isso. Então, mas ela já sabe que existe aquela estrutura ali. Já o Daniel, de 7 anos de idade, 8 anos de idade, ele vai contemplar tanto o que a Maria Clara já contemplou, que é a questão da semente, o que é uma vida, que a vida precisa de um movimento,
né? Que a vida precisa de um movimento. Quanto as partes de uma planta já precisam ser estruturadas na cabeça dele, né? A semente, o caule, a necessidade da água, a necessidade da luz solar, né? A necessidade da luz solar para fazer um processo que no futuro vai dar energia para a planta. A influência da lua, que a gente acabou de dizer. Aí se você já falou sobre a lua, você pode falar sobre a influência da lua. E, inclusive, você pode plantar o feijão em luas diferentes e ver qual germina mais rápido. Você pode fazer diversas germinações para você ver em qual vai germinar mais rápido. Né? E aí você vai contemplar isso com ele. Né? E aí ali ele já tem algo a mais. Né? E só um parênteses aqui. E a Maria Clara, que hoje tem 4 anos, quando ela tiver 7 para 8, ela vai repetir isso. E para ela não vai ser repetido. É repetido para nós, que somos adultos. Nós adultos que ficamos com esse mimimi de que, de novo. Não, criança não, é sempre interessante. E nós que somos educadores, vamos transformar aquilo ainda mais interessante. Porque nós vamos influenciar e nós vamos condicionar a meditação dele. E ela que já meditou a origem da vida lá atrás, o princípio da vida lá atrás, agora ela vai complementar a meditação dela. E, inclusive, se formos pais organizados, se nós conseguimos organizar, nós já vamos ter o desenhozinho da Maria Clara, ou a pintura que a Maria Clara fez, ou o algodãozinho que a Maria Clara colou, ou os vários caroços de feijão que ela colou numa figurinha de uma planta lá quando ela tinha 4 anos, complementando o caderno de ciências dela agora que ela tem 7 anos. Porque você tem aquele material arquivado. Não, legal. Boa ideia. Porque você tem aquele material arquivado. Você não pensou nisso? Boa ideia. Eu vou fazer, gente. Vou fazer. Eu não sou organizada. Veja. Serei. E aí, o Miguel, com 10... eu já vou passar por todo esse trajeto, mas nós também vamos trabalhar a questão da fotossíntese. E aí a gente vai explicar da importância da folha. Por que a folha é verde? Aí já introduz um nome chamado cloroplasto. E explica para eles o que é um cloroplasto. É claro que a gente não vai exigir toda aquela fórmula química de uma fotossíntese. Não. Mas ali ele já tem que saber, a gente já consegue introduzir isso, porque ele já fez o resto da meditação antes, né? E aí ali a gente já complementa. Já o Lucas, que tem 12 anos de idade, além da fotossíntese, a gente vai trabalhar outros conceitos, como o conceito de fototropismo, como o conceito, o fototropismo, que é quando... E aí a gente já pode complementar. Aquele caroço de feijão que você plantou e você botou só no sol, você agora vai botar ele numa caixa de sapato. De um lado você vai fazer um buraco, numa caixa você vai fazer um buraco, na outra caixa de sapato você vai plantar outro feijão com todo aberto, e numa outra caixa de sapato você vai deixar tudo fechado. No que está tudo fechado, o feijão vai morrer porque não tem luz. No que está tudo aberto, ele vai crescer reto. E na que só tem um buraco por onde o sol entra, a gente vai ver que o feijão vai passar pelo buraco, porque ele vai atrás da luz. O nome disso é fototropismo. Ele vai crescer em direção à luz. E aí, então, a gente já vai trabalhar outros conceitos. Então, tá vendo? Mas, Felipe, isso é conceito? Não. É mais do que conceito. Isso é meditação do que está acontecendo na vida. Isso é parar para observar e refletir. Conceito é se eu botar no papel e fizer ele decorar isso. Quer ver um exemplo bem prático disso que você acabou de dizer? É na matemática. Eu aprendi isso com o professor Sérgio Morcelli, quando nós começamos, né? Iniciamos o homeschooling e a gente começou a ensinar matemática. Eram conceitos que eu não conhecia. A criança, ela sabe o nome do número,
mas ela não consegue corresponder à quantidade do número. Então, via lá o número 2 no papel, mas se ele visse 2 bolinhas no chão, ele não conseguia entender que aquelas 2 bolinhas referia-se àquele número 2 que estava no papel, em determinada idade, obviamente. Então, entender isso, é isso que o Felipe está falando. Então, muitas vezes ele vai ver lá no papel. Eu lembro que logo quando começou a pandemia, a gente passou por isso com as crianças que estavam na escola, né? A professora passou um trabalho sobre partes da planta, e aí eu fui perguntar, na época o Miguel tinha acho que 5 anos ou 6 anos. E eu vi que ele ficou assim uns 15 minutos no computador fazendo várias atividades sobre folha, caule, semente, várias coisas. Aí aquilo me incomodou, que eu falei assim, gente, deixa eu ver se esse menino aprendeu mesmo. Fui na árvore que tinha do lado de fora da nossa casa, falei assim, meu filho, mostra pra mamãe onde tá a folha. Ele me mostrou um galho. Eu falei, e aonde que tá a semente? Aí ele me mostrou o tronco. E aonde tá o fruto? E aí eu fui perguntando e ele me mostrava partes aleatórias. Eu disse, ele não entendeu nada. Então é exatamente isso que você falou. Entenderam? Então, tipo assim, se a gente vai guiando e qual é o resultado? O resultado são crianças que conseguem observar, pensar, meditar e concluir sobre alguma coisa. Mas Felipe, ele não sabe concluir. Gente, ele não sabe ainda. Mas a gente vai esperar ele ter 12 anos de idade para a gente ensinar ele a contemplar alguma coisa? Para a gente ensinar ele a meditar sobre alguma coisa? Nós vamos ser essa vontade dele. Nós precisamos fazer este estudo guiado e meditado. E é isso que a gente quer ir ajudando vocês a fazer com o material de ciências. Certo? Olha, esse estudo guiado e a forma de se fazer é algo muito mais simples e não dá tanto trabalho. Porque a própria criança ela vai desejar fazer isso, porque é legal, é gostoso, aguça a imaginação deles. Essa curiosidade que aparece no dia a dia vai começar a aparecer nos estudos e ele vai aprender que ele consegue observar e tirar algumas conclusões. Claro que muitas vezes eles vão precisar da nossa ajuda. Ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre o assunto de hoje, sobre tudo que a gente falou aqui, é a hora de fazer pergunta, é agora. Lembrando que o material também, ele pode ser aplicado, né, até 12, 13 anos. Sim, pode, claro. Então vem aqui. Porque é uma pergunta frequente, assim, dos pais, é a idade do material, né? Muitos pais perguntam do mínimo e do máximo. Eu acho que vale a pena falar. Isso vai depender muito de cada família, né? Hoje eu falei para uma mãe que me perguntou sobre material de ensino médio. Falei, olha, o que tá por vir, tranquilamente, um adolescente de escola, de ensino médio, precisa saber. Precisa aprender. Né? Então, isso aí vai muito de cada um. Agora, essa ideia da meditação, daquele conteúdo de ciência da natureza, com certeza vai ter que ser recuperado se ele ainda não foi feito. É a mesma coisa que você botar para estudar arte. A criança que nunca foi capaz de contemplar um quadro, e você, quando ela tiver 18 anos de idade, ela vai ter a mesma dificuldade de contemplar aquela obra de arte que uma criança de 12. Porque ela nunca meditou sobre aquilo. Às vezes a criança de 12 que foi educada na meditação do belo da natureza vai ter mais facilidade de conseguir meditar sobre uma obra de arte. Né? Sobre uma obra de arte. Porque ela já contempla a obra de arte do divino. Já contempla a obra de arte do natural. Né? Então, isso
Isso é fundamental a gente conseguir entender também. Criar as crianças nessa meditação do belo é, assim, muito importante. É uma riqueza muito grande você poder dar às crianças esse contato com a natureza. Isso é um aprendizado que ela vai levar para toda a vida, né? Isso é saudável, faz parte de nós. Nós não estamos fora do meio, nós estamos dentro do meio. Eva, no seu caso, eu já conheço o seu menino. Ele vai adorar. Verdade. Então, assim, igual eu falei, a Maria Clara, ela participa das aulas. A condução, a Maria Clara tem 4 anos. Então eu vou tirar por baixo, porque pra cima, é cada pai que vai precisar ver como é que tá o seu filho. Então, às vezes você vai... Às vezes você vai achar um adolescente de 16 anos de idade que não entendeu ainda o que é o início de, por exemplo, de ecologia, dos conceitos básicos de ecologia. Então, isso aí a gente precisa medir. Agora, por baixo, a gente pode começar em 4, 5 anos. É claro que as atividades que a gente vai propor, você vai adaptando. E é claro que, para as crianças mais velhas, as atividades dos mais novos, eles podem fazer. E as dos mais velhos também. Né? E se a sua criança está no meio termo, e você achar que ela pode fazer as atividades dos mais novos e a atividade dos mais velhos, então, cada pai vai conseguir discernir isso melhor. A proposta, amanhã vocês vão ter o contato com o material propriamente dito. Amanhã eu vou mostrar o material todo para vocês e vocês vão entender melhor a proposta. É uma proposta dinâmica a fim de que possa atender o maior número de famílias possível. Né? Por quê? Porque a gente sabe que é escasso esse tipo de material. A gente não acha. Tanto não acha que eu tive que produzir. Então, assim... Procuramos. E a ideia é que possa atender todas as idades. Né? Agora, é claro, crianças mais novas vão precisar de um acompanhamento maior. Pais. Claro. Agora, as crianças mais velhas, vamos botar aí a partir de 10 anos de idade, né? Que já se desenvolvam bem nos estudos, conseguem fazer sozinhos. Agora, mesmo que a criança faça o material sozinha, essa parte da meditação precisa ser guiada. Mesmo, por exemplo, vamos botar aqui em casa o Lucas de 12 anos. Porque senão ele vai ficar só no conceito. Então, vamos lá. É feito como? A leitura, e aí os exercícios e a meditação precisa ser guiada. A meditação precisa ser conduzida por um adulto. Tanto para não deixar a preguiça pegar, a comodidade pegar ali a criança que está estudando, como para influenciar com que aquela criança possa aprofundar ainda mais o seu conteúdo. Né? Não tem aquelas curiosidades soltas das crianças? Vocês vão ver, por exemplo, aquelas curiosidades assim. Pai, por que gavião bota ovo? Peguei uma coisa bem aleatória, porque isso também aparece, tá? Imagino que de vocês também perguntam coisas que... Pai, quantas patas tem essa centopeia? Pai, é pata ou é perna? Né? Então, às vezes, assim, dá vontade de falar, filho, vamos contar?
Então, assim, quando você... Guardem sempre uma centopeia, porque o dia que o seu filho falar pra você assim, pai, não tem nada pra fazer, você fala, vamos estudar ciência, vai contar quantas patas tem o centopeia. Eu prefiro pegar a foto na internet, eu não vou guardar a centopeia. Então, morde ou pica, né? Então, assim, não tem essas dúvidas. Deixa eu dar uma notícia pra vocês. Quando vocês motivarem e guiarem para as crianças contemplarem, meditarem sobre o assunto, vão aparecer mais dúvidas. Vão aparecer mais pedidos de curiosidade. Sabe qual é a diferença? A diferença é que agora ela sabe sobre o que ela está meditando. A diferença é que agora ela vai concluir, você vai ajudar ela a concluir sobre aquilo ali. Ela passa a entender, a dominar o assunto. E ela se sente bem com aquilo. Porque não é só uma frase solta na cabeça, mas é uma compreensão do início e do fim de um tema. Mesmo que a compreensão dela seja que a lua atrai a água e que a água vai sair do chão e alagar a casinha da árvore. Mesmo que seja isso. 4 anos de idade, gente. Ela já sabe que a lua faz uma força de atração gravitacional, inclusive usa essa palavra, sobre a água. A gente tem que botar Se vai alagar a casinha da árvore ou não, Ai, gente. eu vou achar esse vídeo e eu vou postar esse vídeo pra vocês. Muito engraçado. Pra vocês verem que não é mentira. Uma amiga nossa, a Reni Lema, Então- que gravou, ela explicando pra amiguinha dela, Elisa, como que a lua atraía a água e inundar a casinha. Agora, veja, vamos voltar aqui. O foco importante aqui é que vocês entenderem que essas dúvidas elas vão passar de curiosidades, elas vão subir de status, elas vão passar de curiosidades, porque se você responde a curiosidade, isso não fixa no imaginário. Porque ela não contempla, se ela não contempla, ela não fica no imaginário. Certo? Não fica no imaginário. Se fica, fica muito pouco. Vai ficar lá na memória sensitiva e não vai chegar na memória intelectiva. Agora, se você contempla aquilo ali com ela, ali com aquela criança, isso vai para uma outra caixinha dentro da alma dela, dentro da cabeça dela. E é uma riqueza essa convivência, né, entre o pai e a criança. É uma experiência tão legal, tão boa, você poder estar com a sua criança, experimentar aquilo que a natureza nos oferece, sabe? Poder dar essa aula, viver junto aquelas experiências, né, que o material vai vir propondo, é muito legal. E o resultado disso vão se dar em várias áreas, né? A gente pode pegar primeiro essa área que a Melina acabou de falar, a área do afeto, porque quando você interage e você medita sobre a natureza, você enriquece o afeto. Você enriquece o afeto, certo? Até porque a natureza ela influencia diretamente nas nossas sensações. Acho que isso ninguém tem dúvida, né? Uma outra área é na capacidade de parar para pensar na questão de você... Isso é importante. Quando eu estou falando de meditação, gente, é parar, tá? É fazer com que a criança pare, que seja 5, 10 minutos que seja, para pensar e para ficar olhando sobre aquilo. Então, não tem aquela sementinha de feijão, aquele carocinho de feijão que você plantou? Ela vai ficar 5 minutos olhando para aquilo ali. E ela vai desenhar aquele feijão. E isso é a contemplação. Não é assim específico 5 minutos, né? Só Não, pra explicar, não. é uma forma de dizer, assim. Tem criança que vai ficar 10, 15 minutos. Tem criança que não vai ficar 2. Vai ficar 1 minuto. Então, isso você vai ensinar para ela. É. Fazer a contemplação, você vai ensinar para ela. Certo? Você vai ensinar para ela. Uma outra área que também vai acabar sendo afetada aí é a memória.
porque isso vai ajudar com que a criança fortaleça a sua memória. Precisamos cada vez mais fortalecer a memória. Não é só na matemática, não é só no português. Né? As pessoas às vezes não sabem, vão virar para você, as pessoas viram para a gente, por exemplo, e falam assim, quer ver se eu fizer um teste aqui, perguntar assim, qual é o clima de Colatina? Qual é a região climática de Colatina? Alguém sabe me dizer a região climática de Colatina? Alguém sabe dizer? A Tiara vai saber dizer. Diz aí, Tiara. A Tiara vai saber dizer. Alguém sabe a região climática de Colatina? Né? Não, talvez não saiba, e tá tudo bem também. Tá tudo bem. Eu entendo. Todos nós viemos de escola. Eu não né? sei. Me ensina. Então, Me ensina aí. todos nós viemos de escola. Então, a gente está numa região quente e úmida. Então, esse é o clima de Colatina. Mas, Felipe, como é que a criança vai saber isso? Ela vai saber isso porque nós vamos contemplar o clima. E nós vamos entender o clima. Né? Nós vamos entender o clima. Então, isso vai ficar na memória dela. Porque ela contemplou e viveu aquilo ali. Certo? Experimentou. Ela viveu aquilo ali. Então, isso é muito importante. E com o tempo, né, quanto mais velha a criança vai crescendo, o conteúdo vai passar, então, a ser um mero detalhe para ela, ainda mais dentro da ciência da natureza, porque nós estamos dentro da ciência. Você não conhece a sua casa? Nós não conhecemos as partes da nossa casa? Nós não conhecemos cada detalhe da nossa casa? Nós vamos começar a conhecer os detalhes da natureza, né? E os detalhes que nos cabem na determinado saber que nós estamos. A gente não vai querer que uma criança, que um adolescente de 17, que muitas vezes sequer, né, com os vestibulares da vida aí, de 17 anos, entenda coisas que lá no ensino superior já é bem complicado a gente conseguir compreender, né? Qual a necessidade aí de uma criança de 14 anos de idade saber como é que se dá o processo de respiração celular dentro de uma mitocôndria? O que é uma cadeia respiratória? Né? Não, mas ela precisa saber ali que a gente precisa de energia e como é que essa energia é produzida. Bom, na live de hoje, então, nós complementamos o que nós começamos ontem. Ontem nós falamos sobre... Vou fazer uma memória aqui. Ontem nós falamos sobre a importância do estudo de ciências. Nós falamos que o estudo de ciências precisa ser meditativo. E hoje nós explicamos como que esse estudo de ciências pode ser meditativo. Demos exemplos nas faixas etárias. E na live de amanhã é o grande dia. É o grande dia, super live. Na live de amanhã é o grande dia, porque eu vou te mostrar como fazer isso. Mas eu vou te mostrar como fazer isso na prática, no material. Né? Com o material preparado com muito carinho para você. Imperdível. A live de amanhã é imperdível. Então, eu não perderia. Mas não perca mesmo, porque... não vai ser bom. Então, amanhã eu vou mostrar para vocês o material. Chame mais pessoas. Chame outras famílias. Vamos convidar. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta que você quer fazer, você pode mandar um direct, ok? Ou você pode... Se você não tem ideia do que nós estamos falando ainda de material, se você chegou aqui de paraquedas, no link da bio tem uma amostra do nosso material, uma prévia do nosso material. Tá? Se a prévia tá linda, vocês não têm ideia de como tá o material. Verdade, gente. Preparado. Tá? Vocês não têm ideia de como tá o material. E vale a pena conferir. No material tem o link para a nossa comunidade. Tá? Agora, se você quer entrar na nossa comunidade, lá do WhatsApp, você também pode mandar um direct pedindo que eu te mando o link. A gente te manda o link, eu ou a Melina, a gente te manda o link da comunidade para você estar lá no grupo,
para poder tirar suas dúvidas, para estar mais perto. Conversar também, né, com outras famílias que estão ali dentro, vivendo as mesmas experiências. É uma riqueza, vale a pena. A gente se vê então na live de amanhã, nos finalmente, aonde você vai poder ter acesso ao material de ciências Estão chegando o dia da Árvore da Vida. Até mais, até amanhã. Tchau.